alvos para cada semana de 2024. Bem-vindo ao nosso tempo juntos. Essa semana, semana de número 51, de 22 a 28 de dezembro de 2024. Bem-vindo. O texto de hoje, Mateus, diz o seguinte: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. O alvo, então, é priorize o reino de Deus em todas as decisões. Bem, o que nós vamos estudar hoje se encontra no capítulo 6. E esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus é parte de um célebre sermão, discurso, o Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre a verdadeira espiritualidade. Ele contrasta as práticas religiosas superficiais com um coração genuinamente dedicado a Deus. Aborda questões como a oração, como o jejum e especialmente as preocupações da vida. Jesus desafia os seus ouvintes a confiarem em Deus, somente em Deus, assim colocando o reino em primeiro lugar, em vez de se deixarem consumir pela ansiedade com as necessidades, com as preocupações terrenas. Muitas vezes, nós priorizamos o que nos convém, o que nos traz prazer imediato. Um trabalho mais lucrativo, entretenimento que nos distraia, ou decisões baseadas apenas em nosso conforto e no que é transitório, no que é passageiro. No entanto, ao fazer isso, nós acabamos perdendo tempo em coisas que não glorificam a Deus, não concorrem para o nosso crescimento e até mesmo atrapalham grandes oportunidades de testemunho, de testemunhar aos incrédulos. Mas a pergunta é: como priorizar o reino em um mundo de prioridades invertidas? Priorizar o reino de Deus começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar o que eu ganho, o que eu vou ganhar com isso, eu te convido a se perguntar: isso glorifica a Deus? Isso expande o seu reino? Quando a nossa vida é orientada por esse princípio, as nossas decisões, elas refletem os valores do reino. Valores como justiça, como amor ao próximo e, inclusive, a proclamação do Evangelho. Usando um termo teológico, a nossa cosmovisão, que de forma bem simples é a nossa visão de mundo, ela torna-se centrada nas coisas do alto, assim como o texto de Mateus nos exorta. Paulo ele reforça esse mesmo ensinamento lá em Colossenses, lá no capítulo 3, verso 2. Ele diz o seguinte: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Ele nos exorta a ajustar a nossa mente para focar no que é eterno e não no que é passageiro. Em um mundo que valoriza o efêmero, a prioridade do cristão deve ser investir no que tem valor eterno. John Stott, o grande teólogo dos nossos dias, certa vez ele afirmou: a ambição de buscar primeiro o reino de Deus não é apenas um dever, mas também o segredo de viver uma vida livre de preocupações. Queria trazer 2 desafios bem práticos para nós, para essa semana de número 51. O primeiro deles: antes de tomar uma decisão, ou quer seja qualquer uma delas importante ou não, ore pedindo a Deus discernimento para saber como que essa escolha, essa decisão pode glorificar a Deus. Avalie se ela promove o reino e reflete a justiça que Jesus ensina. Segundo desafio: dedique pelo menos uma hora por semana para investir algo que traga impacto eterno. Pode ser ajudar alguém, ajudar um necessitado, um irmão, evangelizar, ou até mesmo estudar a palavra de Deus com o propósito de aplicá-la na sua própria vida ou na vida de algum irmão. Ao priorizar o reino de Deus,
você não encontra apenas o sentido, a direção, mas você experimenta a paz de depender da provisão divina. Busque o reino e todas as demais coisas, elas virão no tempo de Deus.